vamos, conforme definimos em plenária, né, no semestre passado, nós vamos estudar esse semestre um pouco mais sobre o apóstolo João e sobre uma de suas cartas, né? O apóstolo João, na verdade, é o autor do Evangelho, né, que é o Evangelho segundo São João, também das 3 epístolas que levam o nome, né, primeira, segunda e terceira epístola de São João, e o último livro, que é o livro da Revelação, né, também chamado de Apocalipse. Nós vamos, se Deus assim nos der graça e nos permitir, né, caminhar nesse semestre baseado nos escritos do apóstolo João, naquilo que ele escreveu para a igreja daquela época, tentando observar os detalhes e tentando entender na forma original aquilo que o Espírito Santo revelou, né, através dos escritos do apóstolo João, né? Para isso, hoje nós vamos estudar, nós vamos ler, né, João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. E talvez você possa pensar, né? Nossa, eu vim até aqui hoje para estudar um versículo só do capítulo 1 de João. Você vai pregar sobre um versículo só? Não, eu não vou pregar sobre um versículo, não. Eu vou pregar sobre os 3 primeiros termos de um versículo, porque não vai dar tempo de pregar sobre o versículo todo hoje, certo? Então, como eu disse, né, se Deus assim nos der graça e que Ele, né, nos abençoe e nos ilumine, nós vamos pregar sobre as 3 primeiras palavras gregas que o apóstolo João utilizou aqui para começar essa carta. Dentro desse contexto, existem alguns estudiosos, alguns teólogos, né, que muito mais competentes do que eu, muito mais proeficientes, né, na língua grega, nos termos, escreveram alguns relatos muito interessantes sobre esta primeira carta de João. Por exemplo, John Wesley, né, grande John Wesley, grande pregador, que disse certa vez o seguinte, que a parte mais profunda das Escrituras se refere à primeira epístola de São João. A parte mais profunda das Escrituras. William MacDonald escreveu o seguinte: essa epístola é como um álbum de família que descreve os membros de toda a família de Deus. Outro William Barclay, que é um exímio foi, né, um exímio escritor e pesquisador do Novo Testamento, disse também o seguinte: essa é uma epístola sem as características normais de uma carta antiga, sem remetente e também sem destinatário. E por último, Simon Kistemaker escreveu, né, esta epístola poderia também ser chamada de um grande tratado teológico. E diversos outros homens, né, foram responsáveis por nos deixar um legado sobre aquilo que João quis expressar aqui em suas palavras. São apenas 5 capítulos, né, que nós vamos tentar estudar ao longo desse semestre, mas 5 capítulos muito profundos, né, que com certeza têm detalhes, minúcias muito pertinentes para nós nos nossos dias. Para que a gente possa compreender essa carta, né, dentro desse contexto que nós pretendemos trabalhar, nós precisamos entender alguns detalhes e alguns pontos que são fundamentais, alguns conceitos que são conceitos-chave dentro dos escritos joaninos, né? O primeiro deles seria o plano de fundo, né? Qual era o contexto que João estava vivendo e passando para que ele viesse a escrever esta primeira carta. Além do plano de fundo, os destinatários, para quem que essa carta estava sendo direcionada, quem queria receber esses escritos. Terceiro, o propósito da carta,
qual foi o propósito central, né, que fez com que João escrevesse essa carta? Havia esse propósito ou não? Ela foi escrita de forma despretensiosa. Quarto, nós precisamos também entender as ênfases que essa epístola tem, e de fato ela possui algumas ênfases que são fundamentais que nós venhamos entender para que a gente possa prosseguir estudando nas próximas quintas aqui. E a importância para nós e consequentemente para a igreja contemporânea, né? Além, claro, de entender quem foi de fato o autor, né? Quem que se propôs a escrever tudo isso. Então, começando com o plano de fundo, né? Aquilo que João estava vivendo ali, que fez com que ele escrevesse essa carta. Alguns historiadores já disseram, né, que os 5 capítulos dessa carta de João seriam um sermão amoroso e ansioso. Era algo que João estava querendo muito escrever, porque ele veio escrever muito tempo após ter escrito o Evangelho, né? João escreveu o Evangelho de forma contemporânea, digamos que contemporânea à morte de Jesus, ali de forma mais fácil de entendimento, poucos meses após a morte e a ressurreição de Jesus, João começou a escrever ali o Evangelho. Então, ele escreveu o Evangelho e depois ali de quase 40, 50 anos depois, ele veio escrever a epístola. Então a mente dele estava transformada, o coração dele tinha outras coisas mais para que ele pudesse descrever. De acordo com os estudos teológicos, a carta de 1 João foi escrita entre 90 e 95 depois de Cristo. Então, muito tempo depois de ele ter escrito os evangelhos, ele veio escrever as outras 3 cartas. É situado que ele estava na cidade de Éfeso, ali, né, na província da Ásia Menor, e ele provavelmente terminou de escrever a primeira carta pouquíssimo tempo antes de ser exilado, né, na ilha de Patmos, onde ele viria escrever o último livro, né, que é o livro de Apocalipse. Então, possivelmente, ali uns 5 anos, 4, 5 anos antes de ser exilado, ele vem escrever essa primeira epístola, que alguns também chamam de a grande homilia de onde se brotou o amor. E uma carta muito interessante, porque ela é contextualizada, né, quando nós dividimos e estudamos o Novo Testamento. Nós temos as cartas pastorais, né, como foi a carta de Timóteo que nós estudamos, que é uma carta direcionada, né, uma carta nominal, né, era a primeira Timóteo, então quem recebeu essa carta foi Timóteo. A carta de 1 João, ela não é nominal a ninguém, e completamente diferente das cartas, por exemplo, paulinas, né? Vocês viram que nós lemos o primeiro versículo e João não se apresenta, ele começa escrevendo, diferente de Paulo, né? Eu, Paulo, por intermédio de fulano de tal, vos escrevo, né? João, ele não se autodenomina no início e nem encerra a carta como Paulo encerrava, mandando abraços, né? Saudos com o ósculo santo, cumprimentem Lídia e tal, ele vai fazendo aquela listinha. João não faz isso. E aí surgem algumas dúvidas. Por exemplo, pastor, como que se sabe então que foi João que escreveu? Por que leva o nome dele? Existem 2 conceitos, o conceito externo e interno. O conceito externo é baseado nos pais da igreja. Então, por exemplo, os pais da igreja são aqueles primeiros discípulos dos apóstolos, como Clemente de Alexandria, Irineu, que, baseado nos escritos destes homens, né, que andaram com João, que andaram com Pedro, né, que foram ali contemporâneos deles, relatam, né, e citam em seus escritos, que não são considerados escritos sagrados, são escritos históricos, né, citam João como autor dessa epístola. E o conceito interno, que é a análise verbal e escrita, que é extremamente parecida em linguagem, né, grega, com o Evangelho de João, que todos sabem, né, que de fato foi escrito por João. Então existem estudos comparativos, né, da norma gramatical que mostram que é uma linguagem extremamente precisa e extremamente parecida com o Evangelho, né, lá do Evangelho de João. Caracteriza então como escritos do apóstolo João. E como que vivia aquele povo daquele período, né? Qual era esse plano de fundo?
essa geração que leu, né, pela primeira vez essa epístola de João, era a segunda e terceira geração pós-apóstolos. Então eram os discípulos dos apóstolos, né? Então foram pessoas que não viram Jesus, foram pessoas que ouviram falar, por exemplo, dos milagres que Pedro fez, da conversão dos 3.000 na primeira pregação de Pedro, né? Dos milagres que aconteceram na igreja primitiva, mas que não viram necessariamente. Então era uma igreja firme, que conhecia a palavra, que conhecia os ensinamentos, mas que não viveu grandes experiências. Não era uma igreja apaixonada como a igreja dos primeiros dias, né? A igreja ali que veio, que andou junto com os apóstolos. Era uma igreja cristã que seguia os princípios, mas digamos que uma igreja talvez morta, sem aquela chama acesa, né, do luminoso, da paixão. Esse contexto, né, também era um contexto de pessoas que não queriam ser santos. E aí nós precisamos analisar o termo santo. O termo original do grego santo era aquele que é diferente. A palavra usada para santo aqui era a pessoa que é diferente. Então, aquela igreja daquela época, elas não estavam muito importando em ser diferente. Eles eram cristãos, mas viviam dentro da comunidade, né? Então, era uma igreja que vivia, né, tinham ali a Eucaristia, os conceitos cristãos, mas que não queriam ser tão diferentes, queriam estar dentro da sociedade, né? E aí você começa a pensar se existe igreja parecida com a igreja daquela época nos dias atuais. Para que ser tão diferente? Vamos ser iguais. E assim a gente pode atrair os outros iguais, né? Assim, sendo iguais, a gente pode atrair os diferentes, né? Vamos abraçar a todos, né? Vamos atrair os atletas, vamos dar a faixinha de 100% Jesus para que eles comemorem, né, com a faixinha. O que tem, né, ele xingar, ele se diz que é cristão, né? O que tem ele participar da festa lá dos atores da Globo? Vamos trazer os atores. Não tinha Globo naquela época, né? Perdão, eu estou contextualizando demais, né? Mas enfim, acho que deu para você entender o ponto que eu quero chegar, né? O ser diferente já não era ser mais tão diferente. Enfim, e não havia um perigo muito iminente para aquela igreja. Porque todas as vezes que a igreja passou por perigos iminentes, a provação, o fogo e a iminência do martírio e da morte levou a igreja a se aproximar. Foi isso que aconteceu pouco após a morte de Jesus, onde os apóstolos, né, e os cristãos se espalharam, e foi isso que aconteceu no período da perseguição, que vai vir alguns anos após isso daqui, né, mais ou menos ali no anos entre 250 a 300 depois de Cristo, que começa a grande perseguição, né? Até então não tinha perseguição, estava tudo tranquilo. Então por que João vai escrever uma carta se não tinha perigo externo? Porque havia perigo interno. Se não havia perigo fora da igreja de perseguição, de iminência de morte, havia perigo dentro da igreja. Essa igreja que queria ser muito igual, essa igreja que não queria ser tão diferente. E os destinatários dessa carta? Para quem que João escreve de fato essa carta? Para quem que ele estava destinando? Como eu disse, essa carta ela é uma carta geral, ela não é uma carta específica, né? Aberta. Isso, exatamente, uma carta aberta. Entretanto, ela é uma carta aberta, mas parece que é extremamente pessoal. Porque você vai observar que quando nós estamos lendo, parecia que João tinha exatamente alguém para quem ele estava escrevendo. João era extremamente carinhoso. João era como se fosse um avô escrevendo uma carta para o seu neto, né? Eu não sei se você ainda tem o seu avô, ou o avô dos seus filhos, os avós dos seus filhos, a forma como eles tratam seus filhos, ou a forma como seu avô te tratava, né? Uns 2 meses atrás, a esposa do meu avô, né, que não é minha avó, porque meus avós se separaram lá atrás, e aí seguiram caminhos diferentes, encontraram Jesus, meu avô virou pastor, casou de novo, e aí ele falou para a esposa dele me mandar um WhatsApp, né? Eles têm uma videira lá no fundo da casa dele, né? E aí ela mandou o áudio para mim: ô meu filho, tudo bem? Seu avô mandou te falar uma coisa.
tem 3 cachos de uva aqui que não é para ninguém pegar enquanto você não vier aqui. Então eles estão madurando, vai estar maduro tal dia, é para você vir aqui, porque esses 3 cachos de uva é para você. João era tipo um vô reservando o cacho de uva para o neto. Cuidadoso. A quantidade de vezes que ele usa meus amados, meus filhinhos na carta vai ser impressionante. Vocês vão ver ao longo desses meses que nós estaremos juntos aqui, né? Esse era o público que João estava escrevendo, filhos dele. E quem eram esses filhos? A igreja daquela época e a igreja da nossa época, porque essa carta ela é atemporal. João não estava apenas vislumbrando aqueles seus contemporâneos que estavam ali. João estava vislumbrando todos aqueles que um dia teriam a chance, né, como nós. Vou mais além, não a chance. Todos aqueles que teriam o privilégio de estarmos aqui reunidos sem precisarmos estar escondidos, sem precisarmos estar num secreto, tendo vigias, como a igreja perseguida hoje, nesse instante, está tendo em diversos locais do mundo, como na China, como no Afeganistão. João estava escrevendo para nós e para esse povo que talvez hoje está escondido dentro de uma gruta, lendo talvez o mesmo versículo que nós estamos aqui. Essa era a visão do apóstolo. Terceiro, baseado em que João estava destinando essa carta? Baseado no que os grandes teólogos chamam de testes feitos por João, ou provas. Quais eram esses testes? Um rapaz da nossa tribo chegou para mim esses dias e eu fiquei muito feliz com a pergunta dele. Eu tenho visto que Deus tem dado um renovo no nosso contexto e de forma muito proposital Deus tem levantado discípulos, né, e membros da nossa tribo que têm uma perspicácia em ler e em buscar. E eu já tive muitos discípulos antigos que nunca tinham me feito essa pergunta. E quando ele fez essa pergunta, eu fiquei encantado. E eu respondi baseado nisso aqui. Ele falou assim: pastor, como eu sei que eu sou um eleito? Como eu sei que eu sou salvo? Né? E eu falei, que pergunta maravilhosa, que pergunta impressionante, né? Porque, e aí eu respondi para ele baseado naquilo que João ensina aqui. Eu falei assim: você comunga das doutrinas cristãs? Você crê na Trindade? Você crê nos princípios básicos e fundamentais da Sagrada Escritura? Você crê na Trindade? Que são princípios básicos que talvez aqueles discípulos que nunca me perguntaram, talvez não saberiam nem quais são os princípios básicos da doutrina. E ele falou, sim, todos eles. Eu falei, então você tem uma luz no seu caminho te mostrando que você pode ser salvo e eleito, porque não sou eu que vou te dizer isso. O que João dizia? Eram 3 provas ou 3 testes. O primeiro dele é o teste ou a prova teológica, que é a seguinte pergunta: você acredita que Jesus é Filho de Deus? A segunda prova é a prova moral, que é baseada na seguinte pergunta: você vive de forma justa no seu ambiente e no seu convívio social? E a terceira prova, que é a prova social: vocês amam uns aos outros? A prova teológica, a prova social e a prova moral. São as 3 provas ou os 3 testes que baseiam a doutrina cristã, que baseiam o fundamento cristão, sobre o qual João iria escrever esse tratado teológico, né? Muito mais do que uma carta, um tratado teológico. E aí nós podemos inferir em qual seria o propósito da carta. Por que João estava escrevendo essa carta? Se nós olharmos lá para o Evangelho, por que João escreveu o Evangelho segundo João? Primeiro, ele escreveu o Evangelho para os descrentes, para que os descrentes pudessem crer. Esse era o objetivo do Evangelho de João. Aqueles que não eram crentes, para que eles pudessem crer. E a epístola, a carta de João? Ele escreve a carta para os crentes, para que eles pudessem entender o motivo da crença deles. Ou seja, para que eles pudessem entender e ter a certeza da salvação. Para que eles pudessem compreender de forma mais profunda a doutrina a qual eles estavam inseridos. E aí então, ao expor, né, todos esses conceitos doutrinários, João ele vai combater as heresias, que vinham de fora, não, que talvez estavam inseridas dentro da própria igreja.
Esse era um dos grandes motivos pelos quais João estava preocupado em escrever essa carta. E uma das grandes heresias, nós poderíamos ficar aqui o resto da noite falando, que estava ali impregnada, era o gnosticismo. Eu vou apenas citar para vocês o que era o conceito. Era uma espécie de filosofia cristã, onde os gnósticos entendiam a seguinte proposta: olha, o espírito é totalmente santo e a carne é totalmente má e impura. Então existe um dualismo ali, uma separação. Preocupe-se com o seu espírito, a sua carne não interessa. E isso abre um pressuposto herético dentro da igreja muito grande. Da seguinte forma: se eu preciso preocupar só com o meu espírito, eu posso fazer o que eu quiser com a carne. Abrindo então uma libertinagem enorme para pecados carnais, né? E para uma visão totalmente errada de que o corpo é templo do Espírito, e como nós estávamos comentando aqui, precisa ser cultivado, precisa ser cuidado com cuidado, né? Precisa ser cuidado com a saúde em si, né? Precisa ser protegido, porque nele habita, ele é o templo, morada do Espírito Santo. E assim os gnósticos impregnavam isso, levavam aqueles cristãos cada vez mais a se desviarem do cristianismo, e principalmente uma heresia muito maior, colocando uma dualidade e separando um Jesus divino de um Jesus humano. E ali haviam várias e várias linhas de raciocínio que colocavam Jesus ora como humano e ora como divino. Então, por exemplo, existia uma vertente de que Jesus só se tornou santo depois do batismo, e outra vertente que na cruz do Calvário a parte santa sai e fica somente a parte carnal. O cristianismo nos ensina e nos mostra que Jesus não era dualista, não havia uma dualidade ali. Jesus, ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Ele estava sujeito, assim, também poderíamos ficar aqui a noite toda. Existe a gente estuda uma disciplina, né, que é a doutrina do pecado dentro da teologia. E quando você vai estudar a doutrina do pecado, você estuda a doutrina da natureza de Cristo, né, que está inserida nisso, para você poder observar por que nós somos pecadores e por que Jesus não era pecador. E aí é extremamente complexo. Nós poderíamos ficar, porque dá uma discussão muito grande, né, de você buscar o conhecimento de que Deus era totalmente humano, de que ele estava sujeito ao pecado, à carnalidade, mas que ao mesmo tempo ele era totalmente Deus inserido naquela carnalidade de pecador. Que aí você fala assim: mas se Deus é totalmente santo, como é que ele poderia habitar num templo que é carnal? Aí nós temos uma figura que é exclusiva. Jesus, ele era exclusivo e separado. É por isso que existe, né, uma disciplina para a gente estudar somente isso, para que você possa entender esse conceito de Jesus totalmente homem e totalmente Deus. Sendo totalmente homem e totalmente Deus, ele estava 100% sujeito ao pecado, mas foi 100% santo. Não pecou e não errou em momento algum. Esse é o cristianismo, mas que com o gnosticismo dentro daquela época levou a igreja a uma heresia e a mudança que só veio a ser restaurado lá no concílio da Calcedônia, muito tempo depois, onde o concílio estabelece essa doutrina, né, da santidade de Cristo, colocando ele como 100% homem e 100% Deus. Você conseguiu entender? Então, não vou abrir mais pressuposto para a gente não precisar entrar nesses conceitos, mas que depois, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá bom? Então, esse era o propósito da carta, né? Escrevê-la para uma igreja que estava dentro dessas possibilidades legalistas, místicas, né? Que nós poderíamos talvez até trazer, né, e comparar de certa forma com a igreja nossa atual, né? Existe uma racionalidade às vezes exagerada, um legalismo de querer atualizar as escrituras, né? E de falar que a escritura não precisa ser levada ao pé da letra. Não, vamos legalizar isso, porque legalizando isso a gente continua aceitando a todos. Não, a escritura sagrada ela não é uma escritura legalista,
né? Ela não é uma escritura mística, né? Moisés pegou a vara e tocou no mar e o mar abriu. Então agora vamos fazer uma campanha de chegar em casa, pegar o rodo e tocar na piscina todo dia de manhã quando acordar para o milagre acontecer. Não, o evangelho não é místico. Aquilo que aconteceu lá no passado aconteceu lá e ficou lá. Deus tem novidade de vida para nós. O evangelho não é baseado em legalismo e misticismo, mas a igreja daquela época estava dentro desse contexto, que infelizmente alcança os dias contemporâneos também. E quais seriam as ênfases desta carta joanina, né? A principal delas, estabelecer alguns contrastes. O contraste entre luz e trevas, o contraste entre a vida e a morte, o contraste entre o santo e o profano. Em diversos pontos, João vem mostrando esses contrastes para mostrar para a igreja: olha, existe algo errado aí dentro que vocês precisam expurgar do meio de vocês, porque luz e trevas não se misturam. Aquilo que é santo não se mistura com o pecado, né? A vida não se mistura com a morte. Além disso, né, como uma carta geral, João, ele traz uma apologética. O que é apologética? Apologética, ela também é uma disciplina, né, dentro do curso de teologia que a gente estuda. E qual que é o significado da apologética? É a defesa da fé cristã. E eu lembro do meu professor, o professor Jonas, que ele falava o seguinte: olha, a apologética é a defesa da fé cristã, não é o ataque da fé cristã. Por quê? Tem gente que, porque apologética, eu preciso defender o cristianismo, então eu vou defender, né? Se eu entrar dentro do ônibus e escutar alguém falando, eu tenho que chegar lá e falar: você está errado, porque o cristianismo, né? Se eu chegar no meu ambiente de trabalho e alguém falar mal da igreja, eu tenho que chegar lá e gritar e abrir a Bíblia. Não. A defesa é o ataque. Exatamente. Para o pensamento errado. Isso. Porque a apologética não é você querer ser incisivo e defender, é você estar pronto quando você for atacado. É você ter o conhecimento necessário para defender aquilo que você crê, não para atacar aquilo que eles creem. Há uma diferença muito grande. João vai nos ensinar a sermos apologetas aqui, a defender o cristianismo da forma com a qual João foi conhecido. O Richard assistiu trocado o primeiro episódio da segunda temporada, então você vai... E quem que já ainda não assistiu, né? Está segurando. O primeiro episódio da segunda temporada de The Chosen é um episódio exclusivo para João, né? E fica muito claro o porquê que João é o apóstolo do amor, sendo que foi junto com o seu irmão, né, chamado de Filhos do Trovão, Boanerges, né? Como que ele é transformado do filho do trovão, o ímpeto, aquele que queria defender, atacando, para aquele que aprende a defender, amando. E esse é o nosso evangelho. Esse é o cristianismo que nós temos guardado. Que quando nos atacarem, nós vamos lembrar de que eu não ataco com outro tapa. Eu ofereço a minha outra face. E ao oferecer a minha outra face, eu estou sendo um apologeta. Eu estou mostrando e estou defendendo a minha fé, que é uma fé que não revida, mas uma fé que oferece a outra face para que venha bater. E é isso que João vai nos ensinar, por isso que se torna uma carta maravilhosa. Hoje a apologética cristã, ela está em diversas áreas, né? Na área científica nós temos a apologética, na área civil, né? Na área pedagógica, conceitos que nós podemos utilizar para poder defender o evangelho. E João, ele vai nos dar todos esses conceitos baseados no amor. Esse é o cristianismo, né? É isso que nós precisamos aprender aqui. Misericórdia, se você amanhã chegar lá no seu trabalho, né? Eu sou um apologeta, aprendi ontem com o pastor Rodrigo, e cala a boca aí, porque você está falando mal da minha igreja. Não, né? Não. Mas você chega amanhã no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, e ame aqueles que estão lá. Porque aí sim você estará sendo um discípulo, né? Que sabe defender a sua fé cristã, né? Além disso, né? Além da ênfase apologética, João, ele vai dar uma ênfase na segurança espiritual, baseado principalmente naquelas 3 provas, né, no teste teológico, moral e social. João, ele vai nos dar uma segurança, né? Se eu
estou passando pela prova teológica, a prova social e prova moral, eu tenho uma certeza e uma convicção no meu coração de que eu estou no caminho certo, de que eu estou no caminho da salvação, de que aquela resposta à pergunta que o meu discípulo me fez está sendo respondida no sentido certo. Eu estou tendo cada vez mais a certeza de que eu fui eleito, de que eu sou escolhido, de que eu fui justificado, né? Uma ênfase na essência de Deus e principalmente a ênfase no amor, né? Contam-se, né? Isso não está na Bíblia, mas conta-se através dos escritos dos pais da igreja que João, ali talvez antes de ser levado para a ilha de Patmos, já não tinha muita força para caminhar, nem muita força para pregar por muito tempo, tanto que na ilha de Patmos, né, quando você vai ler em Apocalipse, é como se ele tivesse entrado num transe espiritual, né? Ele perde as forças dele quando ele começa a ter aquelas visões, né, do Apocalipse, e conta-se que nesses últimos dias dele, ele era levado para a igreja carregado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, perdão, porque ele queria estar na igreja, ele queria ir pregar, e eles levavam ele ali, né, conduziam de forma carregada, colocavam ele ali dentro da igreja, e ele não dava conta nem de falar, e a pregação dele se resumia a poucas palavras. Sabe qual eram as poucas palavras, segundo os pais da igreja? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele terminava a pregação dele, pegavam ele novamente e levavam ele para casa. A pregação dele, nos últimos dias dele, se resumia a: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Talvez não, né? Com certeza essa é e se torna a ênfase principal, né, das suas cartas. E qual a importância então dessa carta de João para a igreja daquela época, para nós que estamos aqui como igreja e para a nossa igreja contemporânea, né? Augusto Nicodemos tem uma frase que ele diz o seguinte: os mesmos erros daquela época se manifestam hoje, apenas usando uma nova embalagem. Então, se nós pegarmos, né, aquilo que a igreja do passado vivenciou, basicamente nós estamos vivenciando. De que forma? Uma nova roupagem, né? Talvez o que aquela igreja passou naquele período, nós estamos passando hoje. A diferença é que a gente compartilha e dá like, né? Mas, na essência, os mesmos problemas que se baseiam naquilo que eu disse: o legalismo, né? Querer negar a suficiência das Escrituras, né? Negando os 3 princípios básicos que se baseia a Escritura, que é na inerrância, né? A Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é inspirada e a Bíblia ela é infalível, sempre será, né? Todas as vezes que eu tento tirar a inerrância da Bíblia, corrigir algum detalhe na Bíblia, eu estou tirando a suficiência, estou sendo legalista, estou querendo adaptar a Bíblia para aquilo que o meu grupo cristão está vivendo, e a Bíblia não foi feita para isso, né? O misticismo, como eu citei para vocês, né? Ou o pragmatismo que vem ali, né? Principalmente do humanismo, né? De relativizar todas as coisas, né? Mas agora as coisas mudaram, né? O que tem, né? O jovem... Naquela época não tinha isso. Hoje, o que tem, né? Aquilo é da época do passado, né? Deixa os meninos fazer tatuagem, né? Deixa os meninos, né? Enfim, não vou aprofundar mais não, né? Porque quando falo... Não vou falar, não vou continuar aqui, né? Deixa os meninos fazer tatuagem, o que tem, né? Enfim, pragmatismo que leva a relativizar algumas coisas, e esse relativismo tem levado a nossa igreja, os nossos filhos e futuros filhos poderão pagar muito caro por esse relativismo, né? E por último, não menos importante, o autor dessa epístola. Quem era o autor dessa epístola, né? Falamos tanto dele. João, filho de Zebedeu e Salomé. Zebedeu, que era um grande empresário do ramo da pesca, e que tornou, né, seus filhos também pescadores.
Eu digo filhos no plural porque João era irmão de Tiago, Tiagão, mais conhecido, né, pela sua estatura, e porque havia outro Tiago ali. Então foram os dois discípulos de João Batista que encontraram Jesus e que deixaram, né, João Batista para seguir a Jesus, induzidos pelo próprio João Batista, né? Vale lembrar que Salomé, mãe de João, era prima de Maria, né? Então João e Tiago tinham um parentesco com Jesus, né? Um parentesco muito próximo, e que talvez pode ter sido um parentesco que fez João se aproximar mais ainda de Jesus e se tornar um dos 3 principais apóstolos, né, do círculo íntimo ali, que esteve presente, por exemplo, na transfiguração, né? Viram ali na sua frente Elias e Moisés, né, junto com Jesus. E João, talvez ainda um pouquinho mais do que os 3, teve uma oportunidade que todos nós queríamos, né? Encostar a sua cabeça no peito de Jesus, algo que você faz com um amigo extremamente íntimo, né? Era aquele negócio que hoje, nos dias atuais, seria tipo, né, aquele que deu aquele abraço, que andou ali, né, grudado com Jesus. João, autor dessa epístola, era esse cara. Foi o cara que, quando todos fugiram, utilizou ali talvez da sua, como é que eu posso dizer assim, conta-se que para que ele pudesse estar dentro do Sinédrio, ele conhecia o chefe do Sinédrio. Talvez ele tinha até um grau de parentesco. Então ele usa uma influência para, no momento que todos abandonaram Jesus, ele conseguir entrar no Sinédrio e participar e ver o julgamento de Jesus. Mais do que isso, enquanto todos fugiram, João estava na crucificação e recebeu um legado de Jesus: cuidar de Maria. Que responsabilidade! Porque essa responsabilidade era a maior responsabilidade que Jesus tinha. Você sabia disso? Lógico, Jesus tinha uma responsabilidade em cuidar das ovelhas, em fazer os milagres, mas na cultura daquela época, Jesus foi um homem muito sábio que seguiu todos os preceitos da cultura daquela época. Na morte e na ausência do pai, o filho mais velho tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe até os últimos dias. E essa responsabilidade, extremamente prazerosa, porque tem que ser um prazer para o filho cuidar dos seus pais até os seus últimos dias, carregá-los se for preciso, conduzi-los se for preciso, amá-los até o último momento deles, é uma responsabilidade nossa, independente. Mas foi uma pergunta também que um outro discípulo me fez, né? Ele fez 2 provas, passou numa prova, muito legal, e o pai dele quer que ele vai seguir aquela carreira, mas ele quer outra. Aí ele virou para mim e perguntou assim, eu tenho que obedecer meu pai? Eu falei, tem. Mesmo ele não sendo cristão, ele achou que ia, né, me colocar no... Falei, mesmo ele não sendo cristão. Ele engoliu seco assim, respirou fundo, e lógico, né, eu provei por A mais B o porquê. Você precisa cuidar do seu pai, independente do que seu pai ou que sua mãe fez ou fizeram, até os últimos dias. A cultura judaica, nesse aspecto, precisa estar... engraçado, às vezes a gente quer a cultura judaica para poder fazer o misticismo, né, judaico, né, que até celebrar o Shabbat aqui, mas não quer cuidar dos pais. É responsabilidade sua, nossa, né, até os nossos últimos dias. E essa responsabilidade, que era a maior responsabilidade de Jesus, ele dá para João ali na crucificação. Cuide dela. Jesus não daria essa responsabilidade para qualquer um. Ele não colocaria isso na mão de qualquer um. Ele só colocaria isso na mão de alguém que ele soubesse que teria sido transformado do trovão para o amor, da água para o vinho. E é essa transformação que Jesus exige de nós. Ele quer nos dar grandes responsabilidades.
Ele quer colocar grandes coisas nas suas mãos. Ele quer te dar grandes, porque com grandes responsabilidades, com grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Jesus quer te dar grandes poderes. Ele quer te dar, né, a coordenação daquilo. Ele quer te dar a primeira vaga daquele concurso. Ele quer te dar o respeito de todos aqueles que estão ali naquele seu contexto. Ele quer te dar esse glamour que você tem buscado. Mas para você atingir isso, você precisa ser transformado. Que nós tenhamos essa mesma transformação que João teve. Que nós possamos passar por essa mesma transformação. Que nós sejamos transformados dia após dia. Que o nosso ímpeto, né, como João virou para Jesus e falou: o que é que a gente ora para cair fogo, né? E é impressionante que quando esse episódio acontece, eu vou citar muitos episódios do Evangelho de João, tá? João estava no mesmo lugar que Elias tinha orado para que caísse fogo do céu. Eles estavam exatamente no mesmo contexto. João conhecia a palavra. E às vezes a gente acha que está conhecendo demais, né? João, eu conheço aqui que Elias orou e caiu fogo do céu. Jesus, tá vendo? Só quer que a gente ore para cair fogo do céu em cima dele? Imagina Jesus dá aquela olhada e fala: você não conhece nada ainda. E aí, aquele que tinha esse ímpeto de querer orar para o fogo cair, se torna naquele que recebeu a maior responsabilidade de todas: cuidar de Maria, cuidar da mãe de Jesus. Esse foi o autor dessa carta, o autor responsável para nos escrever a testemunha ocular. Quantas coisas João não deve ter visto, quantas coisas que não couberam no seu evangelho, o qual ele mesmo escreve. No finalzinho lá do evangelho de João, ele destaca: tantas outras coisas mais foram feitas, que se fossem escritas em todos os livros do mundo, nesses livros não caberiam aquilo que Jesus fez. E aí eu fico a imaginar as coisas que João viu com seus próprios olhos: curas, milagres, o cego ver, o coxo andar, o pão se multiplicar, os momentos a sós ali, aquele momento onde ele encostou a cabeça ali, né, no ombro de Jesus e olhou dentro dos olhos de Deus. Conselhos, né, Jesus? Os conselhos, né? As piadas que Jesus fez, as brincadeiras que Jesus fez, que deve ter pensado: isso aqui não vai ser relevante, foi uma piada interna, não vou precisar escrever isso aqui não. Mas os conselhos, nós podemos ser transformados como João foi transformado. E nós podemos ser testemunhas hoje como João foi. Agora, o que nós precisamos ter para ser como João foi? E aí eu entro talvez na maior de todas as revelações que eu tive no ano retrasado. Se nós pegarmos todos os apóstolos, e eu acho que eu vou terminar sem conseguir pregar os 3 termos de João capítulo 1, versículo 1. João, se nós formos observar o martírio, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, outros morreram queimados, outros morreram com flechas, outros foram estrangulados. Estevão, que aí estava, né, fora do grupo ali dos 12, foi apedrejado. E certa vez eu fui estudar sobre João e falei: João não foi martirizado. Que benefício maravilhoso que Deus deu para ele. Ele não precisou passar pela dor, né, que os apóstolos sofreram, passaram. Talvez esse tenha sido o benefício, né, de ter sido transformado, né? Mas de repente eu lembrei de uma coisa. Eu olhei para a história do meu pai. O meu pai teve 14 irmãos. Na verdade, ele conta que foram 17. Mas teve um casalzinho de gêmeas que morreram no parto da minha avó. Ele diz que lembra apenas do enterro delas. E um outro que também morreu com 5 anos de idade. Que era seria o que veio logo depois dele. E eu comecei a pensar no meu pai no seguinte: meu pai, há um tempo atrás, viu o irmão mais novo dele morrer. O meu pai, há 3 anos atrás, viu
eu posso dizer, porque ele já me contou isso, talvez o irmão que ele mais gostava falecer. Meu pai, há uns 8 anos atrás, viu a irmã que tinha o maior carinho por ele, e eu lembro muito dela, o carinho que ela tinha com meu pai, porque eles faziam aniversário no mesmo dia. O aniversário deles era no dia 2 de outubro, e meu pai veio perdê-la. E sabe o que eu pensei? Que o apóstolo João viu o seu irmão Tiago ser o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. João viu Pedro, que se tornou o grande apóstolo, morrer crucificado como Jesus também foi, e de cabeça para baixo. E eu fico imaginando quantos outros, além dos 12, que ele também viu, e que por dentro ele foi martirizado, por ver todos esses indo, e a falta que ele sentiu no seu coração quando cada um desses partiu. Jesus não chamou João para dar um benefício para ele aqui na terra, de ser o apóstolo que não seria martirizado. Ele também foi martirizado. Ele viu todos os outros partirem para a glória. E aí você me pergunta, mas pastor, e qual o benefício disso? O benefício era ele ter a certeza, e isso nós veremos aqui nos escritos dele, de que ao ver cada um daqueles partindo, ele tinha certeza no coração de que eles estavam indo para o verdadeiro reino que Jesus tinha vindo estabelecer nessa terra. E de que os nossos sofrimentos aqui nessa terra são leves e momentâneos. As nossas dores, as nossas aflições, as tentações que nós estamos passando, nós somos incapazes de vencê-las. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para esse mundo. Como C.S. Lewis diz, se nada nesse mundo nos agrada, é porque nós temos uma certeza no nosso coração de que nós não fomos feitos para este mundo, nós somos feitos para a glória. E os sofrimentos, as dificuldades, as tribulações que você tem enfrentado hoje, que você passou durante essa semana, que talvez esse segundo semestre está preparando para você, as angústias do seu coração só nos dizem uma coisa, que você não está sendo derrotado, que você não está sendo vencida, que você não está perdendo a sua fé, mas isso está regenerando algo valioso e poderoso no seu coração, de que as perdas que você teve não foram perdas, foram ganhos, porque em cada uma delas Deus te preparou, em cada uma delas Deus te moldou, em cada uma delas Deus está te formando, te esculpindo, te lapidando para aquilo que é o seu maior tesouro, para aquilo que era o maior tesouro do apóstolo João, que não estava nessa terra, mas que estava no reino da glória. E eu creio que a cada sofrimento que ele passava, a cada um daqueles que ele perdia, ele olhava e vislumbrava um dia encontrá-los também no reino da glória. E é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, muito mais do que qualquer coisa que nós venhamos conquistar aqui na terra, muito mais do que ser reconhecido como João foi a coluna da igreja de Jerusalém. Não era isso que ele almejava. O que ele almejava era o reino da glória. E eu creio que Deus tem isso para mim e para você. Os sofrimentos, as dificuldades, nós iremos enfrentar. Nós não estamos nos reunindo aqui para declarar um segundo semestre de 1000 maravilhas. Não, nós estamos nos reunindo aqui para declarar um segundo semestre onde nós iremos lutar, onde nós iremos sofrer, mas a nossa resiliência vai nos colocar no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, olhando para a glória que nos está proposta em Cristo Jesus. Que essa graça, que esse refrigério possa iluminar o seu caminho, que esse amor do Senhor possa conduzir os seus passos todos os dias desse semestre, para que nós possamos chegar em dezembro aqui juntos, reunidos e falar: o amor do Senhor transbordou, superabundou e esteve sobre mim, me fazendo resiliente e me fazendo vencer cada uma das dificuldades que eu passei. Essa é a nossa maior herança. Me perdoem, mas eu não consegui pregar os 3 termos que eu queria pregar hoje. Pregarei na semana que vem, se Deus assim permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de reunirmos juntos aqui em comunhão. Obrigado porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é pura, ela é restauradora,
ela é cativante e ela purifica-nos, ó Deus. Obrigado porque nessa noite o Senhor falou conosco. Obrigado porque eu vou sair daqui renovado pela Tua Palavra. Ó Deus, vou sair daqui incentivado a viver em santidade, a me comprometer contigo, a trilhar os Teus caminhos, a buscar conhecimento. Obrigado, ó Deus, porque amanhã eu vou acordar com uma ambição no meu coração de amar as pessoas e de levar o Evangelho do Senhor desta forma, ó Deus, de levar a palavra do Senhor, de defender a palavra do Senhor, amando e orando pelo meu próximo. Obrigado, ó Deus, por essa casa que nos recebe, que nos propicia esse local e esse ambiente, que a presença do Senhor paire aqui, ó Deus, de forma sensitiva, ó Deus, como um bom perfume, perfumando cada cômodo dessa casa e fazendo com que cada pessoa que entre por esse lugar saia também perfumada. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. Nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, porque sabemos que não somos dignos, mas o Senhor nos orienta, o Senhor nos direciona a reatarmos os nossos laços contigo. O Senhor nos mostra, ó Deus, o caminho, iluminando os nossos passos. O Senhor estende a mão e nos mostra que não é onde nós estamos que nós devemos ficar. Nós te louvamos, ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem sido bondoso. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Ensina-nos a amar quem nós precisamos amar. Coloca no nosso coração nessa noite o desejo de nos corresponder com alguém que há tempos nós não correspondíamos. Nos ensina a reatar os nossos laços de amor, ó Deus, porque os dias são breves e nós não podemos deixá-los passar sem vivermos a obra do Senhor aqui nessa terra. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas indecisões, ó Deus, humanas, e na nossa carnalidade que é tendenciosa no pecado. Nos ajude, Senhor, a escolher o que é certo, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Que a Tua Palavra, ó Deus, seja todos os dias viva, como uma espada flamejante em nossos corações. Nos limpando, ó Deus, e nos conduzindo, Deus, para uma intimidade maior e mais profunda com o Senhor. Nos dê a graça, Senhor, nesse semestre de vivermos a carta e esse tratado do apóstolo João. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém.